Você que ainda não estudou Fundamentos do Desenho, vai logo estudar. Mas o que é Fundamentos dos Desenhos? Para quem já desenha há um bom tempo, já está em um nível mais intermediário, já se deparou com algum iniciante que chega e pergunta para você como é que melhora o desenho, como é que faz para melhorar o seu traço, como faz para entender cores. E a gente sempre pergunta, já estudou Fundamentos do Desenho? E aí a pessoa fica sempre naquela dúvida, né? O que é realmente os Fundamentos do Desenho? Porque nem sempre a gente tem tanto tempo para explicar isso. E não é tão simples assim. Mas antes de eu seguir com a explicação, eu gostaria de, por favor, pedirem para vocês seguirem o canal, deixarem um like aí, que ajuda muito pro algoritmo do YouTube. E assim eu vou poder criar mais conteúdo aqui para o canal. Bom, então vamos lá. Muita gente vem me perguntar nas lives da Twitch o que eu faço para estudar desenho, como eles podem melhorar. E eu sempre falo, fundamentos do desenho. Só que aí eu acabo não tendo muito tempo para explicar, porque eu estou no meio de uma live, estou fazendo outra coisa. E eu só estou dando uma resposta mais breve. E a resposta não é tão simples assim. Basta olhar para o pessoal que estuda mais a fundo, que fundamentos depende do que você quer estudar. É claro que existe um consenso de uma base de fundamentos de desenho. E eu elaborei esse vídeo para explicar o que você precisa começar a estudar para qualquer outra parte do desenho. Seja você querer fazer quadrinhos, perspectiva, ilustração splash art, ou então fazer cartoon. Para o que você quiser, você vai precisar de uma base que eu estou usando como a ideia dos 3 pilares. Então eu vou agora passar para o computador para vocês poderem acompanhar com o diagrama. Bom, antes de começar eu quero explicar o que é a ideia dos 3 pilares. 3 pilares é o mínimo necessário para você fazer uma coisa para sustentar uma base. Ou seja, você tem a ideia de uma cadeira, o mínimo que uma cadeira precisa para ficar em pé sozinha são 3 pernas. Ou seja, 3 pilares para manter a base da cadeira ali em pé. E também quero lembrar que nós não vamos explicar detalhadamente cada um desses setores. Isso aqui é mais um direcionamento para vocês buscarem estudos. Eu vou dedicar esse canal mais para explicar coisas de quadrinhos e fazer um debate sobre desenhos, né? Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. E que é os fundamentos aqui para vocês terem uma direção, não só para vocês estudarem, mas às vezes para explicar para outras pessoas. Então vamos olhar aqui o diagrama que eu fiz mais detalhadamente. Eu separei em 3 pontas, né? Como eu disse, são 3 pilares. Em cada ponta dessa daí eu coloquei o que eu chamo de pilares complementares, né? A gente tem forma e formato, luz e sombra, observação e cópia. Você deve estar pensando que deve estar faltando algumas coisas que você já deve ter ouvido falar com fundamentos. Calma aí que a gente já vai chegar lá. Então vamos começar nessa parte de cima. Forma e formato. O que seria isso? Bom, forma seriam as ideias mais 2D. A ideia de quadrados, círculos, triângulos, a parte mais básica possível. E a junção desses vários lados 2D, você consegue ter a forma 3D, ou seja, o formato. Com o formato você pode pensar em cubos, cilindros, esferas, e é muito importante você saber desenhar essas formas básicas, porque elas vão te ajudar a fazer esboços, tanto de corpo quanto cenário. E agora a gente vem para essa segunda parte aqui, luz e sombra. O que é tão importante luz e sombra? É através dela que você vai conseguir fazer o volume dos corpos. Você vai conseguir dar uma tridimensionalidade maior. Sem ela você não vai conseguir estudar a parte de anatomia, você não vai conseguir estudar coloração direito. Então você vai precisar entender como os objetos são afetados pela luz e como eles projetam a sua sombra. É muito importante você ter esse conceito bem estruturado, né? Como eu disse, essa parte é o fundamento e você vai precisar entender pelo menos o básico de cada uma delas. E agora, nessa última parte, a gente tem observação e cópia. Isso é muito importante, muita gente acha que você não deve copiar desenho. Mas na verdade é muito bom, tanto para aprender técnica de outros artistas, como para observar o mundo. É muito importante você saber olhar uma paisagem e conseguir pegar pelo menos a estrutura mais básica dela. E quando eu falo observação e cópia, muita gente pensa em desenho realista também. Não quer dizer que você precisa fazer o desenho mais realista do mundo, mas é importante sim você fazer alguns desenhos realistas para conseguir entender como o mundo funciona, como você visualiza esse mundo e como ele é formado. Sabendo assim, você vai conseguir fazer sua estilização de desenho, de pintura, ou então até mesmo fazer um desenho muito realista se você quiser. Mas para isso você vai ter que se observar muito. E observação é muito importante para outros fatores que a gente vai ver agora, né? Como eu disse, esses são os 3 pilares complementares. Agora eu quero falar um pouco dos pilares suplementares. E o que seriam esses pilares suplementares? Vamos aqui, deixa eu adicionar na minha aba aqui, os pilares suplementares, né? Deixa eu até descer um pouquinho para vocês enxergarem melhor. E pronto.
Com os pilares complementares, vocês podem agora estudar o que é o suplementar, ou seja, você precisa de forma e formato, por exemplo, somado de luz e sombra, para entender textura. Não tem como você entender textura se não entender que em um papel existem formatos e formas geométricas, padrões, que ali vai bater e formar a textura do papel com luz e sombra, ou então uma pedra, para você entender como a luz afeta a sua porosidade. Você tem que entender desses dois conteúdos para poder fazer textura. Assim como você vai precisar, para estudar perspectiva, entender de forma e formato e observação e cópia. Ou seja, você vai precisar entender as formas geométricas para poder analisar a sua paisagem, por exemplo, caso você queira fazer uma paisagem, um cenário, né? E também você vai ter que entender como as coisas se distorcem de acordo com a perspectiva, e você só entende isso a partir de observação e cópia. Você copia vários cenários, você copia várias coisas, você começa a observar que elas vão ficando cada vez mais afastadas uma das outras, quando mais próximas ficam, e quanto mais distante, mais próxima uma da outra fica. Somente a partir desses dois outros pontos você consegue entender um pouco mais sobre perspectiva. Lembrando que perspectiva não é só cenário também, tá, gente? Perspectiva também é quando você vai desenhar o corpo humano em diversos ângulos. Por exemplo, minha mão aqui na câmera, né? Que nem vocês estão olhando aqui agora para a tela. E vão ver que, tipo, para desenhar essa mão você vai ter que entender, ou então o meu braço esticado aqui, né? Que a perspectiva altera na forma que você enxerga as coisas. Não só o cenário, mas também figuras humanas ou animais. E o último pilar suplementar que temos aqui é o de coloração, que para poder estudar ele você vai precisar um pouquinho de luz e sombra e observação e cópia. Luz e sombra você vai conseguir entender um pouquinho sobre saturação de cor, de saturação de objetos, de luminosidade sobre eles, como muda a visualização de objetos quando tem mais luz incidente sobre eles, e também usar da observação para entender como é na natureza, por exemplo, e também socialmente e culturalmente, porque as formas que é usado o vermelho, por exemplo, são diversas de acordo com a situação e também de acordo com a cultura. Exemplo, você pode usar tanto o vermelho para falar de amor como de violência. Depende da intensidade e a forma que é mostrado este vermelho. Voltando agora um pouquinho na parte de observação, eu acho que essa daqui é a parte mais negligenciada. E aí o pessoal tem muita dificuldade para entender sobre perspectiva e até coloração. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar como é que é o mundo, nunca fizeram um desenho de natureza morta, nunca observaram um cenário para desenhar. E isso é muito importante, né? Observar o mundo para saber como fazer os seus desenhos, como fazer uma construção do que você quer dizer nos seus desenhos. Então, eu dou muita ênfase para o pessoal fazer cópias e até tentar fazer desenhos realistas. A ideia não é você fazer o melhor desenho realista, mas sim conseguir entender melhor como funciona as medidas do rosto, por exemplo, como funciona a distorção de profundidade, como funciona as cores socialmente, e entender também como as cores estão na natureza. Então eu dou muita ênfase para vocês fazerem desenhos realistas e de natureza morta. E tudo isso pode parecer muita coisa, mas uma está envolvida dentro da outra. Você não precisa estudar tanto assim quanto imagina. Sei lá, se você gastar 10 horas em cada um dos 3 principais pilares, dos pilares complementares, você vai conseguir já adiantar muito o estudo para textura, perspectiva, coloração. E a gente dá muita ênfase para você estudar fundamentos, para você poder agilizar os seus estudos. Não é nem agilizar, na verdade, é seguir em um ritmo bom. Porque, na verdade, quando você não tem estudo disso daqui, você fica devagar. Você está estudando praticamente do zero, tentando entender as coisas sem ter uma direção boa. E esses estudos aqui vai te dar a melhor direção para você saber o que estudar depois. Quando você acabar de estudar os fundamentos, você vai poder olhar e falar: ah, bom, agora eu sei o que eu preciso estudar melhor. Eu sei o que está mais fraco no meu desenho. Para eu estudar anatomia, eu preciso entender um pouquinho mais das formas geométricas do corpo humano. Ou então, eu preciso observar melhor como é que a luz e sombra afeta nos músculos para poder fazer o que eu quero. O que eu quero dizer é, pensa em alguém que quer estudar física avançada, algo de física nuclear, por exemplo. A pessoa não vai saber estudar física nuclear se ela não vê o fundamento da física antes, né? Se ela não vê como a velocidade funciona, como os corpos interagem, ela não vai conseguir se ela não pegar uma base ali. Na verdade, ela até pode conseguir estudar tudo sozinho,
Vamos dizer que ela nunca nem pega um livro e começa a estudar do zero. Só que ela vai demorar muito mais do que alguém que pega o livro, que alguém já explicou sobre o assunto, para poder estudar a coisa mais avançada lá para frente depois. E esse diagrama aqui é bem interessante, porque como a gente pode ver, com os pilares complementares e suplementares, vocês vão ver que vocês conseguem formar uma base hexagonal em cima. Para quem não sabe, as bases hexagonais são estruturas bem sólidas. Na natureza, elas são vistas como estruturas que aguentam bastante temperatura, calor, movimentação. Elas são vistas na natureza, por exemplo, em colmeias de abelhas, que conseguem armazenar muito mel sem perder sua estrutura, sem quebrar. E também na arquitetura é usado em vários outros pontos. Ou seja, se você estudar todos os pilares dos fundamentos de desenho, você vai ter uma base sólida. Uma base que não vai se ruir tão fácil quando você tiver que fazer algum estudo. Mesmo que você não saiba desenhar algo que foi pedido para você, com essa base aqui, talvez você consiga se virar para poder entregar um trabalho ou então um cenário que você nunca fez um desenho. Por exemplo, você tem todo esse estudo aqui, se alguém pedir um cenário que você nunca fez, você vai saber se virar para buscar todos os conteúdos dele. Como a perspectiva, por exemplo, é de uma floresta, como a sua natureza funciona, como as cores vão ser afetadas com a luz dentro dessa natureza e assim por diante. Também para a criação de personagem, você vai conseguir pensar como a roupa dele vai ser, como ela vai ser vista em diversos ângulos, o que você vai precisar mudar, se algum ângulo ficar muito ruim, se cores estão adequadas e assim por diante. Para todas as áreas de desenho, esses fundamentos são importantes. Bom, é isso aí, pessoal. Eu queria explicar já há um bom tempo sobre os fundamentos de desenho, mas eu estava elaborando essa ideia dos pilares complementares e suplementares e a ideia do hexágono de base sólida, né? E eu planejo usar isso em vídeos futuros para falar um pouco sobre quadrinho, falar um pouco sobre narrativa e assim por diante. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, deixa um comentário aí também. E como sempre, para todo mundo aí, obrigado pela presença e bons esboços. O criador colocou o anime dentro do desenho, isso é legal, eu acho legal. No jogo do Mega Man Legends, se você vai na TV que tem no meio do jogo 3D, dá para assistir o desenho do Mega Man. O Mega Man classicão, né? Aí só tem umas cenas, né? Umas ceninhas. Eu acho legal quando eles fazem Inception no mundo, né?